A esquerda está completamente desesperada. O clima, gente, tá? É de velório no Palácio do Planalto após essa notícia bombástica que acabou de ser confirmada pelo médico do Lula aqui agora neste exato momento. Outra notícia explosiva que acabou de sair em Brasília aqui agora. É uma notícia urgentíssima e gravíssima sobre prisão do Romeu Zema, que vem aí tecendo duríssimas críticas contra ministros da Suprema Corte, principalmente contra o ministro Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Notícia bombástica, acabou de sair aqui na imprensa sobre prisão do Romeu Zema e eu vou explicar tudo o que está acontecendo aqui porque é mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? Vou trazer a notícia completa também. Além dessas, mas vocês sabem que vocês já sabem como é que funciona, tem várias informações que eu vou atualizar todos vocês. As últimas informações e atualizações da política brasileira e do judiciário vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rápido, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, tá? Muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, até hoje não faz parte aqui da nossa família, inclusive você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso ter a sua presença aqui no nosso canal. Então já olha aqui embaixo, confere se você está inscrito ou não, se inscrevam no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Faço questão de começar esse vídeo. Tá aqui, ó, radar da revista Veja. Crise entre Zema e o STF escala. E ministro já fala em prisão do ex-governador de Minas Gerais. Eu agora tô aqui me lembrando do Alessandro Vieira, o relator lá da CPI do crime organizado, que acabou de revelar que teve um ministro que mandou um recado para ele, né? Acerta o seu tiro, porque se você não acertar, eu vou acertar o meu. Ou seja, o Alessandro Vieira revelou que ele foi basicamente ameaçado por um ministro da Suprema Corte. E parece que o Romeu Zema também está sofrendo aí a mesma coisa. Será que isso aqui pode ser uma ameaça? Crise entre Zema e o STF escala. E ministro já fala em prisão do ex-governador de Minas Gerais. É simplesmente inacreditável. É surreal isso aqui. Presidenciável do novo Romeu Zema intensificou as críticas ao STF nos últimos dias, como forma de testar a máxima de que a rejeição da corte renderá em dividendos eleitorais na campanha. Essa é a opinião da revista Veja, que eu não concordo. As acusações sem provas motivaram Gilmar Mendes. Que acusação que ele está fazendo? As que estão aí na imprensa para todo mundo ver? Está na imprensa. Então, segundo a revista Veja, tem um ministro dizendo que o Romeu Zema pode ir para a cadeia, pode ser preso. Aí eu vi esse vídeo aqui do Marcel Van Hatten, explosivo. É um vídeo explosivo, gente, tá? Assistam com muita atenção, porque é muito grave o que pode acontecer a qualquer momento. Vou colocar aqui para ficar maior, porque você realmente precisa ver e ouvir tudo. Vejam só. Agora é oficial, querem prender o Zema. Dá uma olhada nessa matéria da Veja, que saiu agora, de manhã, dizendo que um ministro do STF, no anonimato, na covardia, diz que se as críticas não pararem, é possível que ele seja preso. Depois de ataques com xenofobia, com homofobia, Gilmar Mendes mostrando todo o seu desequilíbrio, vemos que as respostas de Romeu Zema aumentando o tom e dizendo que não vai se entregar, não vai se calar, estão gerando o quê? Ainda mais violência por parte do Supremo Tribunal Federal, que é quem ataca a democracia, quem não deixa a oposição se expressar, quem tem medo de críticas. Isso tudo é muito absurdo. Zema, estamos contigo, segue firme, vamos estar do teu lado, não se intimide como você não tem se intimidado. Vamos lá, vamos junto. Tá aí, gente. E agora também tem o comentário da Marina Helena, que tá estarrecida. A Marina Helena está estarrecida com essa notícia bombástica que acabou de sair na revista Veja. Vejam só.
Como é que é? Tem ministro dizendo na imprensa que Romeu Zema pode ser preso. O que não dá prisão no Brasil? Ter esposa contratada por criminoso por 129 milhões de reais, ter sociedade em resort com criminoso, atuar para proteger criminoso, perseguir quem investiga a relação com o criminoso. O que dá prisão no Brasil? Usar fantoche para questionar tudo isso. A maior prova que Zema tem razão é o ministro ter a audácia de mandar esse tipo de recadinho na imprensa, ameaçando com a pior das mordaças, a prisão, aquele que tem a coragem de denunciar o balcão de negócios em que se transformou o nosso Supremo. Como é que é? Gente, uns bonequinhos, né? Usaram uns bonequinhos da prisão. Usaram um batom da prisão. Se usar um batom da prisão, imagina usar 2 bonequinhos na figura de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, também da prisão. Ou seja, batom, bonequinhos de fantoche, brinquedo. Isso da prisão. Agora, contrato de 129 milhões, resort Taiaiá com cassino, que é ilegal. Isso não dá prisão. Eu fico chocada, gente, tá? Por isso que às vezes eu perco a fé na humanidade. Por isso que o judiciário brasileiro perdeu tanto assim a credibilidade. Imaginem vocês, gente, tá? Que o mundo não gira, o mundo capota. Contrato de 129 milhões, ter recebido 80 milhões do trambiqueiro do Daniel Volcaro, isso não dá prisão. Contrato de compra e venda de 33, ser dono de Taiaiá com cacique, não, isso não dá prisão. Mas usar fantoche, usar um batom para escrever uma frase numa estátua que tá lá, normalzinha. Isso dá cadeia, isso dá prisão. É simplesmente inacreditável, gente, o ponto que chegou o judiciário brasileiro. E nitidamente, essa matéria da revista Veja só mostra o quê? O desespero do ministro Gilmar Mendes. Desespero, gente, tá? Porque esta matéria abre precedentes para a gente interpretar que talvez essa ameaça, esse recado tenha partido do ministro Gilmar Mendes. Claro que a gente não pode afirmar, porque foi no anonimato, né? A revista Veja não revelou qual foi o ministro que mandou esse recado, mas abre precedente para a gente interpretar que pode ter sido o próprio Gilmar Mendes. Vocês acham, gente, tá, que o ministro Gilmar Mendes pode estar tentando intimidar, pode estar ameaçando o Romeu Zema? Ó, cala tua boca, fica calado, fica quietinho no seu canto, senão você pode ser preso, ir para cadeia. Foi mais ou menos o que aconteceu na semana passada, né? O Dias Toffoli, olha, tomem cuidado com as decisões de vocês aí, ó, no Senado Federal, viu, Alessandro Vieira, porque deputados e parlamentares podem ficar inelegíveis. Os recados vão sendo... E hoje eles nem escondem mais, né? Faz questão de mandar recado através dos companheiros da imprensa, né? Eles têm muitos companheiros na imprensa. E usam esses companheiros para mandar recados. Para que eles querem que chegue? Eles querem que o recado chegue lá no Romeu Zema? Qual jornalista que eu vou escolher para ser basicamente meu assessor de imprensa? Veja, vou lá na Veja. Eu tenho um jornalista lá que eu conheço na Veja, vou falar para ele e ele vai publicar. E o recado vai chegar no Romeu Zema. Chegou. Agora, vocês acham que o Romeu Zema vai se intimidar? Vai baixar a cabeça? Né? Vocês acham que o Gilmar Mendes vai colocar cabresto no Romeu Zema e o Romeu Zema não vai tocar mais o nome do Gilmar Mendes? Claro que não, gente, tá? É Romeu Zema. É o ex-governador, é o maior crítico do STF na atualidade. Romeu Zema é o maior crítico do STF da atualidade. E contra fatos não há argumentos. Basta vocês abrirem os jornais. Só dá Romeu Zema criticando ministros do STF. É isso aí, gente, tá? E o Gilmar Mendes sentiu. Essa outra matéria aqui da Veja, gente, tá? Gilmar Mendes sentiu, porque após aquela fala, né, xenofóbica dele, segundo aí alguns jornalistas, né, contra o Romeu Zema, contra o povo mineiro, ele decidiu se retratar. Basicamente se ajoelhou para pedir perdão. O pedido de desculpas de Gilmar Mendes após fala homofóbica sobre Romeu Zema. Tá aqui, gente. Que cena
humilhante, degradante. Isso aqui, gente, tá? É um dos momentos mais humilhantes da vida do ministro Gilmar Mendes. O decano do STF fez um pedido de desculpas nas suas redes sociais por conta de uma fala de tom homofóbico feita contra o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato Romeu Zema. O ministro voltou atrás no trecho em que colocou a homossexualidade do mesmo, né, patamar da prática de crimes, mas manteve as críticas feitas ao ministro. No começo de semana, ele pediu a inclusão de Zema no inquérito das fake news. Na sua postagem, o Romeu Zema disse o seguinte: gente, que vergonha, que humilhante, que humilhação, gente. Há uma indústria de difamação e de acusação caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la e não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Escreveu o decano lá na sua rede social, o X. Depois desse pedido de perdão, basicamente é o Gilmar Mendes pedindo perdão para o Romeu Zema, né? Pois bem, gente, tá? A Débora do Batom não teve essa mesma chance, né, de pedir perdão e ser perdoada. Não, gente, tá? Com ela foi mãos de ferro. Foi condenada sem dó e nem piedade. Van Hatten reage à desculpa de Gilmar Mendes por fala sobre homossexualidade. A Débora do Batom pôde pedir desculpas? Não. Ela não teve o direito de pedir desculpas. Ela não teve. Foi tirado esse direito dela. Logicamente que ela pode ter se arrependido? Pode. Ela jamais imaginaria que aquele batom e que aquela frase iria imputar a ela 14 anos de prisão. Ela jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Mas, segundo aí alguns juristas, o Romeu Zema, o Gilmar Mendes, o decano do STF, pode ter cometido um crime. Xenofobia, por exemplo. E aí? Poderia dar prisão. Como a Juliana Moreira, se fosse alguém da direita que tivesse feito aquilo contra algum parlamentar do PT, da esquerda, tinha um monte de petista pedindo a prisão, né? Mas é o decano do STF, é o Gilmar Mendes. Como o próprio Romeu Zema diz, eles são intocáveis, nada acontece. Tá aqui, o deputado Marcel Van Hatten criticou a manifestação do Gilmar Mendes do STF sobre o caso que envolve, né, o ex-governador Romeu Zema. Em publicação na rede social X, o decano tentou se retratar por mencionar a homossexualidade como exemplo de acusação injuriosa. Há uma indústria de difamação, até aí eu já li para vocês, então o Marcel Van Hatten disse isso aqui, ó. Que desculpa o quê? Reagiu Van Hatten. Não vai mandar sua própria fala para o Alexandre de Moraes investigar? E a Débora do Batom pôde pedir desculpa? Chorou pedindo perdão e segue presa abusivamente por vocês. Um dia em breve, quem implorará por anistia serão vocês. Aí quero ver se alguém vai perdoar vocês. É isso aí, gente. Contra a Débora do Batom, o Alexandre de Moraes não teve um pingo de dó, um pingo de empatia. Mas, como o ministro Gilmar Mendes, tem perdão, tem empatia, tem tudo. Ah, gente, é inacreditável, né? E agora, gente, deixa eu trazer aqui duas informações sobre internação de Lula da Silva. Inclusive, o médico do Bolsonaro utilizou uma palavra, tumor. E a esquerda ficou desesperada, devastada, só do médico pronunciar a palavra tumor nessa internação do Lula da Silva, o desespero tomou conta da esquerda. Eu vou trazer aqui o pronunciamento, a fala do médico do Lula explicando tudo o que aconteceu, por que ele foi internado, qual foi esse procedimento cirúrgico. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa atualização. Lula é internado em São Paulo para passar procedimentos na cabeça e no punho. Essa informação, inclusive, eu tinha atualizado vocês aqui no último vídeo de ontem. Então, o presidente Lula
né, foi internado nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês, claro, né, um dos melhores hospitais do Brasil, porque assim, ele fala que o SUS é assim, né, atendimento de ponta, né? É maravilhoso o atendimento do SUS, mas ele vai para o Sírio-Libanês, né, um dos hospitais mais caros do país. Então, ele foi para realizar 2 procedimentos médicos. Segundo informações da assessoria do Palácio Planalto, ele deve receber alta ainda nesse dia de hoje. Agora aqui, o próprio médico do Lula revelou aqui algumas informações que deixou a galera da esquerda desesperada. Pânico no STF, no governo Lula. Pânico, o clima de velório no Palácio do Planalto. Médico explica a cirurgia no Lula. É um tumorzinho de pele mais comum, um tipo de câncer, né, gente? Inclusive saiu aqui Lula retira lesão de câncer de pele e passa por procedimento no punho. Ou seja, quando utilizou essa palavra câncer e Lula na mesma frase, a esquerda entra em desespero, né, gente? A esquerda entrou em desespero. Mas o médico está aqui explicando como é que foi o procedimento, O presidente Lula da Silva do PT passou por procedimento médico de retirada de lesão de pele na cabeça nessa sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O médico do presidente Roberto Calil Filho definiu a lesão como um tumorzinho de pele mais comum. Calil conversou com a imprensa, né, ao lado da dermatologista Cristina Martinez, responsável pela realização do procedimento cirúrgico. Segundo ela, a lesão foi causada pela exposição solar e é a mais comum do planeta Terra. A médica também explicou que a marca foi retirada para evitar crescimento e futuro sangramento. Tanto Calil quanto Cristina afirmaram que a cirurgia de Lula, chamada queratose, ocorreu sem complicações e durou cerca de 1 hora. O presidente não terá restrições, né? E o dia a dia da campanha da reeleição não será afetado, segundo os médicos. O máximo que vai acontecer é ele aparecer de chapéu, como já apareceu outras vezes, pontuou o médico do Lula, gente. Então tá aí as últimas atualizações. O Lula precisou ser internado, segundo o Dr. Calil, para tirar um tumorzinho na pele, um câncer de pele mais simples, que, segundo a dermatologista, é muito comum. Vai ter ali algumas restrições, como evitar o sol, colocar o chapéu. E bastou colocar essa frase, né? Câncer, Lula na mesma frase, tumorzinho e Lula na mesma frase, e a galera da esquerda entra em desespero, gente, tá? Caio Coppola, gente, mais uma vez cirúrgico, detonou e destruiu Lula da Silva e enalteceu o futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai ter o infarto fulminante. Assistam com muita atenção, vocês vão entender. Nós temos também verdades mentirosas introduzidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso mesmo, verdades mentirosas. Claro que o nome técnico não é esse. O termo em juridiquês é desordem informacional. E ele é tão confuso quanto parece. Mas vamos tentar explicar. Desordem informacional é uma narração de fatos reais que pode induzir o eleitor a uma conclusão falsa. Em outras palavras, é falar a verdade com a suposta intenção de mentir e desinformar. E o PT acaba de ingressar na Justiça Eleitoral contra Flávio Bolsonaro, alegando justamente prática de desordem informacional por causa dessa postagem aqui, intitulada Segredos da Política Milionária. Você quer ser presidente para ficar rico? Não venha. Você se propõe a roubar. Levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, o sítio para uso da família do presidente Lula. Lula tinha mesada de R$300 mil do careca do INSS, diz testemunha. O patrimônio de Lula cresceu 360% após fim do segundo mandato. Conta a propina de Lula e Dilma no exterior tinha $150 milhões. Perceba que todas as informações apresentadas correspondem a fatos reais, amplamente noticiados pela imprensa a partir de investigações policiais de domínio público. Repare também que as fontes são mencionadas com a respectiva data em que as notícias foram originalmente veiculadas. Ainda assim, os advogados de Lula da Silva alegaram que o vídeo postado por Flávio Bolsonaro incita a população a uma conclusão mentirosa. Peraí, qual seria essa conclusão mentirosa? A constatação de que Lula ficou multimilionário assim que saiu da presidência, ou a lembrança de que ele foi delatado pelos próprios companheiros na Lava Jato? Porque essas coisas realmente aconteceram. E tudo que esse vídeo faz é associar a imagem do Lula à notícia sobre o Lula.
e os diferentes esquemas de corrupção protagonizados pelos governos do PT ao longo dos anos. E essa ideia de que a verdade está sendo usada a serviço da mentira é o mesmo argumento que a campanha do PT usou lá em 2022 para solicitar a remoção de posts em redes sociais e pedir a censura prévia de matérias da imprensa que relatassem a proximidade histórica entre Lula, o PT e as ditaduras socialistas da América Latina. Resultado: o eleitor perdeu acesso a essas informações e meses depois, Lula confirmou na prática o conteúdo das reportagens censuradas, recebeu com honras de Estado o ditador Nicolás Maduro e ainda disseminou fake news ao afirmar que a ditadura na Venezuela não passava de uma narrativa. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem mau? Muito, sabe? Muito. Se essa jurisprudência da desordem informacional prosperar também nessas eleições de 2026, corremos o sério risco de limitar o debate público, justamente quando ele precisa de mais amplitude. É muito fácil censurar verdades incômodas, alegando que a intenção do outro é confundir o público. Um exemplo é a própria biografia do presidente. Lula foi julgado por 10 juízes em 3 instâncias e foi condenado por unanimidade por crime de corrupção. Por esse motivo, passou os 580 dias hospedado nos alojamentos da Polícia Federal em Curitiba. Tudo isso é a mais absoluta verdade, mas agora pode ser configurado como desordem informacional por falta de contexto, porque as pessoas poderiam achar que Lula ainda tem status de condenado, quando todo mundo sabe que o STF, por 8-3, anulou as suas ações penais por questões processuais e esses crimes já prescreveram. Em outras palavras, agora é um juiz eleitoral que vai decidir se um fato configura uma verdade verdadeira ou uma verdade mentirosa, e fará isso baseado em uma visão paternalista, que enxerga o eleitor como um coitadinho ignorante que não tem a capacidade de discernimento para ser exposto a diferentes pontos de vista sobre a realidade das coisas. É o mesmo espírito da petição do PT contra os fatos comprometedores resgatados pela postagem do Flávio. Na câmara de eco da rede social, torna-se capaz de desorientar o eleitor e causar desordem informacional, de forma que a população gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade, fatos de versões. Ora, para que o povo faça essa distinção, em primeiro lugar, a informação não pode ser censurada. Afinal de contas, se até mentiras são toleradas e o próprio Lula abusa desse expediente, falar a verdade deveria ser um direito inviolável. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, e sejam certos, e que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça estabelecida nesses tempos de destruição. Nós pretendemos chegar ao final do nosso mandato, não ter um único brasileiro dormir debaixo de uma ponte dentro de Bahia. Se a gente ganhar eleições, a gente vai abrasileirar os preços da Petrobras. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem, e eu sou contra. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Gente, o que o Caio Coppola fez aqui, que o Flávio Bolsonaro fez nas redes sociais dele, foi expor várias mentiras do Lula. O que é que o Flávio Bolsonaro está fazendo? Ele está fazendo um compilado dessas várias mentiras, colocando em um vídeo e publicando nas redes sociais dele. Isso, claro, está sendo replicado aí nas redes sociais de pessoas alinhadas com a direita. Tá todo mundo querendo mostrar para o povo brasileiro o mentiroso que o Lula é. Aí o PT foi lá, entrou com uma ação para que o Flávio Bolsonaro retire o vídeo do ar. Por quê? Por causa que aquilo, né, pode causar uma desordem informacional. Agora, a pergunta que fica é: gente, o Lula prometeu picanha e cervejinha. O povo tá comendo picanha e tomando cervejinha? Não. Foi mentira ou não foi? O Lula disse que não ia colocar amiguinho na Suprema Corte. O Lula não colocou? Colocou, gente. Então o Lula mentiu. Pelo menos é os que os vários juristas estão, né, acusando. O Lula disse que ia acabar com a fila do INSS. Ele acabou? Não, ele mentiu. Ele mentiu para ganhar voto. Na cara dura. Ele não só não cumpriu a promessa, não acabou com a fila do INSS, mas ela triplicou. Passou de 1 milhão para quase 3 milhões. Eu vou acabar com o sigilo de 100 anos. O Lula acabou com o sigilo de 100 anos? Não, foi mais uma mentira. Ou seja, não só não acabou com o sigilo de 100 anos, mas piorou. No governo dele teve mais sigilo como nunca antes na história desse país. Gente, eu poderia ficar aqui, o dia inteiro falando sobre as mentiras, mas o Flávio Bolsonaro não pode mostrar as mentiras do Lula, não pode usar, né,
não pode informar, porque pode ser, para o PT, é uma desordem informacional. Ele pode estar divulgando uma coisa que não é, mas como que não é se está aí na imprensa para todo mundo ver? Como que não aconteceu aquelas acusações da Lava Jato, delações e tal, se está aí na imprensa para todo mundo ver? Se está na imprensa para todo mundo ver, se está nos jornais, por que o Flávio Bolsonaro não pode mostrar nas redes sociais dele? Por quê? Começaram cedo, né, gente, tá? Lá quando o Lula enfrentou o Bolsonaro, foi basicamente a mesma coisa que eles fizeram. Quantas matérias, quantos vídeos, quantos comentários do Bolsonaro, quanta coisa o Bolsonaro não pôde fazer para não prejudicar o Lula, tem que tirar do ar, tem que remover. Meu Deus do céu, parece que a gente está assistindo o mesmo filme pela segunda vez, o mesmo modus operandi. Eu vou acionar a justiça, vou derrubar aquele vídeo X. O Lula mesmo disse, né? Se eu não for ao judiciário, eu não consigo governar. É o modus operandi, gente, tá? Mas se Deus quiser, dessa vez não vai ter jeito. Mesmo Lula recorrendo, mesmo Lula se esperneando, se descabelando, ele vai ser expurgado dessa presidência da República, vai ser enxotado. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Gilmar Mendes. A jornalista Juliana Moreira, ela descobriu aqui uma coisinha, gente, que vocês vão ficar de queixo caído. É muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender, vejam só. Você acha que o nível dos ministros do STF não podem baixar mais do que já baixou com o Tayaiudo e o seu Alexandre de Moraes? Vem o Jabba the Hutt, que conseguiu, numa entrevista, ser xenofóbico, dizendo que não entende o sotaque mineiro de Zema. Cara, você imagina se é alguém da direita falando o que esse sapo falou? Não bastasse ele ser xenofóbico com os mineiros, que aliás eu estou na terra deles, fui no palácio que Zema botou luz, tudo lindo, o dia inteiro com o mineiro, eu entendo muito bem o que os mineiros falam. E infelizmente entendo também o que o senhor Jabba the Hutt fala. Ele numa outra entrevista deu a entender que o Zema era gay. Por quê? Porque o Zema é solteiro? Só que não tem problema nenhum ele ser gay, né? Nenhum. Mas nunca soube. Já tive com o Zema alguma vez, nunca soube. Mas mesmo que ele fosse, não interessa. Ele quis dizer que se chamasse o Zema de gay, ele estaria sendo homofóbico? Ou seja, chamar alguém de gay é ofensa? Não. Se chamar o Zema de gay, ele estaria sendo ofensivo? Foi isso que ele falou. Desde quando gay é ofensa? Você sabe o que é ofensa? Jabba the Hutt. É a gente ter um ministro da mais alta corte do país, recebendo 129 milhões do maior trambiqueiro de todos os tempos. Você sabe o que é ofensa? É ter outro ministro que, quando estava na frente, na relatoria do caso do Master, fez de tudo para salvar o amiguinho dele e dificultar o trabalho da Polícia Federal. Você sabe o que é ofensa? Esse mesmo ministro ser sócio no Taiaiá e ter um cassino ilegal nesse hotel dele. Você sabe o que é ofensa? É o Alexandre de Moraes, quando começou a ser ministro até agora, quadriplicou milhões de vezes a fortuna dele. Caso o Zema fosse gay, que não é o caso, não seria ofensa nenhuma. Ofensa é ter que olhar para sua cara, senhor Gilmar Mendes, todos os dias. Nossa Deus, hein? Furiosa, gente, tá? Jornalista Juliana Moreira partiu pra cima do Gilmar Mendes e expôs muitas verdades, gente, tá? Disse muitas verdades.